113, que apesar desse local não poder tocar música, mas mesmo assim podemos recitar um salmo, que os salmos são cânticos de louvores em adoração a Deus. E Paulo instrui a igreja de Colossos a louvar a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão no coração. Então, não podemos cantar hoje, mas podemos recitar o Salmo 113 em adoração a Deus, amém? Salmo 113 diz assim: Aleluia! Louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele levanta do pó o necessitado, e ergue do lixo o pobre, para fazê-lo sentar-se com os príncipes do seu povo. Dá um lar à estéril, e dela faz uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Amém. Oremos. Pai, em nome de Jesus, bendito seja o seu nome, engrandecido seja o seu nome, que todas as nações, os povos possam louvar a Ti, que o seu nome seja glorificado até os confins da terra, que possamos estar fazendo a Tua vontade, buscando evangelizar, proclamar o Teu Evangelho, para que pessoas possam vir a Te conhecer, que pessoas possam vir a ter um encontro real com o Senhor. Alcance essa cidade, alcance as pessoas que ainda não Te conhecem. Sim, Jesus. Que tudo seja feito para a glória e honra do Teu nome. Abençoe essa noite, abençoe essa ministração, que o Senhor fale conosco, o Senhor transforme nossos corações, que possamos sair daqui mais desejosos de estar em comunhão com o Senhor, em estar buscando a Tua face, estar buscando compreender mais quem o Senhor é através da Bíblia. Que o Senhor abençoe o pastor Diogo, fale conosco nessa noite, dê sabedoria e graça para ele estar ministrando a Tua palavra. Amém. E que todas as pessoas possam vir a glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, eu oro e clamo a Ti. Amém. Amém, Senhor. Pode se sentar, queridos. Amém, querido, graça e a paz para todos. Vamos abrir a nossa Bíblia de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 até 16, né? Ou melhor, nós vamos estudar do versículo 1 ao 16, só vamos ler o versículo 6 agora, depois nós vamos estar explanando acerca desse texto, né? Então, João, capítulo 5, do versículo 1 até o 16, que nós vamos estudar, mas só vai ler nesse momento o versículo de número 6. Ok? Vamos lá, queridos. Lê então o versículo de número 6, fala assim: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Novamente, Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Amém. Vamos orar ao Senhor. Nós vamos trabalhar em cima desse texto então, e o tema que nós vamos estar abordando hoje vai ser Jesus. Ele conhece você e Ele quer, obviamente, te abençoar, né? Então é sobre isso que nós vamos estar trabalhando dentro desse texto do versículo 1 até o versículo de número 16. Então vamos orar ao Senhor e pedir para que Deus possa ministrar essa palavra ao nosso coração. Pai, em nome de Jesus, primeiramente nós queremos Te louvar, queremos Te agradecer, Senhor, por esse privilégio, essa oportunidade de nós podermos estarmos aqui, Senhor, reunidos para podermos de alguma forma ou outra cultuar, exaltar, engrandecer o Teu santo nome, e acima de tudo,
Estamos aqui para que os nossos ouvidos possam estar atentos e abertos para ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, eu peço ao Senhor para que o Senhor fale conosco através desse texto, que o Senhor possa realmente nos ensinar coisas preciosas do Senhor, que nós possamos, acima de tudo, não ser apenas crentes conhecedores da Tua palavra, mas que nós possamos aplicar esse conhecimento, Pai, no nosso dia a dia. Abençoa toda esta comunidade aqui de Nassau, abençoa aqueles que não puderam estar aqui, Pai, nesta noite. Clamamos para que o Senhor mova de uma forma sobrenatural nesta cidade, que o Senhor nos use também como comunidade para sempre estarmos orando, um pelos outros, por aqueles também, Pai, que muitas vezes, de alguma maneira ou outra, Pai, realmente tem achado dificuldade para estar buscando a Sua face, a Tua presença, e que o Senhor possa nos ajudar a sermos verdadeiros encorajadores, ó Pai, no Teu reino, a serem pessoas que possam realmente se levantar para buscar, Pai, essas vidas, encorajá-las a persistirem, a perseverarem e realmente crescerem e desenvolverem no Teu reino. Aqueles que estão nos assistindo nesta hora, clamamos ao Senhor que essa palavra possa chegar ao coração de todos que estão, Pai, nos ouvindo e nos assistindo, que a Tua bênção, que a Tua graça esteja sobre cada um e que o Senhor possa nos ensinar coisas preciosas de Ti nesta hora. Por isso, ministra, abençoa, opera, mova nesse sentido, para a honra e glória do Teu santo nome que eu clamo e peço a Ti, em nome de Jesus. Amém. Então nós vamos estar trabalhando esse tema que fala que Jesus de fato nos conhece e Ele de fato quer também nos abençoar. Por isso vamos agora, desde o versículo 1 até o versículo 16, nós vamos decorrer esse texto, e à medida que a gente for lendo, eu vou estar parando para estar ministrando coisas que Deus tem ministrando assim ao meu coração, alguns pontos importantes para a nossa reflexão, né? Então veja, a primeira coisa aqui que nós vamos ver no versículo de número 1 até o versículo de número 3, vamos ler, fala assim: passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, que significa aí no caso, casa de misericórdia, né? Não está aí no texto, mas esse é o significado, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Então a primeira coisa importante que nós vemos nesse texto é que Jesus, né, esse é o primeiro ponto, ele se preocupa com os aflitos e com os necessitados. É muito interessante que o próprio texto está falando que está tendo uma festa aí, né, a festa dos judeus na cidade de Jerusalém. Jesus está indo para lá. E dentro desse mesmo contexto, nós sabemos que em festa, né, festa é um local de alegria, de prazer, né, de brincadeira, um momento onde você está em comunhão com as pessoas, né, onde você se alegra, se diverte. Mas ao mesmo tempo que existem locais assim, nós percebemos também que ao mesmo tempo existe lugar de muita dor, de muito sofrimento, de muita angústia, de pessoas que estão despedaçadas, sem esperanças, necessitada, né, realmente de uma bênção divina, e é exatamente isso que está aí também inserido dentro desse contexto. E o que nós observamos da parte de Cristo não é que Jesus não se agrade de festa, não que Jesus não queira estar em locais onde há festividades, mas o que nós observamos na pessoa de Cristo, que ele sempre prioriza, né, desde quando ele veio esse mundo, ele já deixou bem claro, né? Eu não vim para os sãos, né, como fala lá em Marcos 2,17, mas eu vim para os doentes. Eu não vim para justos, mas eu vim para pecadores. E é por isso que a gente percebe que Cristo, ele sempre está nesses locais, aonde existe uma necessidade, aonde existem aflitos, aonde existem pessoas de alguma forma ou outra desprezadas, largadas pela sociedade. Jesus está ali. Isso mostra então que Jesus de fato ele se preocupa com essas pessoas. E é muito interessante que Jesus então, quando ele passa por ali perto da porta das ovelhas que ficava em Jerusalém, e ali tinha um tanque chamado, exatamente aí no versículo 2, chamado tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia. E numa casa de misericórdia, obviamente, existe essa grande necessidade
de uma ação divina, existe essa necessidade de Deus mover, porque é um lugar de muito sofrimento, de muita dor, de muita angústia. Afinal de contas, o versículo 3 fala quem são as pessoas que estão ali, né? Então ele está falando que tem multidão de enfermos, então você pode imaginar todo tipo de enfermidade, cegos, coxos, paralíticos, ou seja, todo tipo de pessoa que de alguma forma ou outra estava debilitada e necessitada de algum tipo de ajuda, né? Estão ali concentrados. Eu não sei se você já visitou hospital, né? Principalmente alas onde existem pessoas assim terminais, né? E não é fácil você entrar em alas assim, né? No hospital, né? Já o próprio ambiente já é bem pesado. Quando você entra, né? Eu já tive a oportunidade de estar em locais assim, você vê praticamente 4 mundo entubados, né? Respirando através de aparelho, outras em situações difíceis, né? Eu lembro uma vez quando a gente estava no Brasil de férias, infelizmente o padrasto da Simone, né? Acabou tendo um AVC, e desde o dia lá que ele ficou com AVC até o dia que a gente foi embora, ele estava lá na UTI, né? A gente tinha que estar lá, né? Intercedendo, orando, e era uma das pessoas que ia lá visitar ele. E chegando lá, a situação era bem triste mesmo, porque ele está todo inchado, todo entubado, cheio de aparelho ligado a ele. Do lado, várias pessoas na mesma situação. E é aquilo ali é um local onde, como é UTI, a pessoa pode partir a qualquer hora dali, né? E a situação dele era bem difícil, ele ficou quase 4 meses, mais ou menos, se eu não me engano, na UTI, né? Então é um lugar difícil, né? É um lugar assim de muita tristeza, angústia, desespero, dor, falta de esperança. E Jesus, exatamente, a gente percebe claramente que ele vai para esse local, né? Ele realmente ele dá prioridade para estar no lugar onde o necessitado está. E isso chama a atenção para mim, para você, e deve levar a gente também a fazer uma reflexão acerca se nós estamos preocupados de fato com pessoas assim, né? Porque existe aquela parábola do bom samaritano, né? Acho que todo mundo já conhece, né? Então a gente percebe lá que um homem tinha sido assaltado, foi espancado pelo ladrão, estava lá estirado no chão, e aí passa um levita, né? E passa de lado, não quis nem se aproximar daquele homem. Passa um sacerdote, passa de lado também. Mas um samaritano, né? Que é uma classe que é desprezada pelos judeus, essa classe, uma dessas pessoas vão lá e ajuda esse homem que estava ali caído, que havia sido espancado pelo assaltante. Ele não só ajuda, mas pega aquele homem, leva para uma hospedaria, pede para a pessoa tratar dele, cuidar, e além disso ainda fala, ó, se precisar de alguma coisa ou se dever algo, eu depois venho e ainda cubro toda a despesa. Então a gente vê que é uma pessoa que deixou, não é que ele não tinha, ele estava com o tempo sobrando, mas ele priorizou algo, né? Ele viu que aquilo ali era uma necessidade. Mesmo que aquele tomasse o tempo dele, ele sabia que aquilo era importante, né? Afinal de contas, aonde está a misericórdia, né? Onde está a nossa compaixão pela vida, né? Se você vê alguém estirado no chão, sofrendo, angustiado, e você não move um dedo para essa pessoa, né? Então ele é um grande exemplo de alguém que ele tem coisas para fazer, com certeza tinha, mas ele entende que aquilo ali é uma prioridade, e ele vai lá, socorre aquele homem, enquanto os outros, né, que obviamente serviam a Deus e que deveriam dar o exemplo para isso, não fazem isso, né, por receio, por medo, né, enfim, por preconceitos, não se aproximam. E Jesus deixa bem claro, né, que realmente esse bom samaritano, ele sim amou o próximo, ele sim se dedicou àquele que deveria realmente receber esta ajuda, né? Enquanto os outros sacerdotes levitas, que deveriam ser os primeiros a dar exemplo, infelizmente não dão. Então nós precisamos sempre fazer essa análise nas nossas vidas também, procurando assim identificar essas questões, e a gente precisa realmente ajudar as pessoas, principalmente essas que estão aflitas, necessitadas, né? Que não têm esperança mais. E isso está no contexto onde a gente vive. Existem várias pessoas assim, nessa situação. Talvez até aquelas que aparentam estar bem, elas não estão, né? Como a gente fala, né? O ser humano parece uma cebola, né?
Você não consegue identificar de fato o que está lá por trás de tudo, né? Porque a cebola é assim, você tira uma casca, aparece outra. Aí vai tirando a casca, vai aparecendo outra casca, e vai aparecendo outra, tudo é casca, né? Mas de fato a verdadeira pessoa está ali dentro ali. Mas a gente vai colocando capas em cima da nossa vida e a gente de fato assim não demonstra muitas vezes aquilo que está acontecendo. E pode ser que a aflição, a angústia no coração humano seja muito grande, muito intenso, mas não é visto assim rapidamente, não é percebido. Mas Jesus, ele faz isso, ele se preocupa com os aflitos necessitados, e essa é uma das coisas que nós precisamos realmente aplicar na nossa vida como cristão. A segunda coisa importante desse texto aqui, nós vamos ver uma falsa esperança desses doentes, porque veja, olha a história que corria ali dentro daquele tanque de Betesda, que é a casa de misericórdia. A história era a seguinte, vamos ler. Esperando que veja, vamos do 3 primeiro. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Essa aí era a história que existia lá, nesse contexto. Agora, veja o problema. Quem está lá? Tem cegos. Não está aí cego, falando no versículo 3? O cego vai conseguir ver a água mexer? Não vai. Então, é impossível ele, na verdade, conseguir ser curado ali. Porque ele não está vendo. Até porque aquele que vê tem muito mais chance do que aquele que não está vendo. Porque a água tem que se agitar. Se ele não está vendo, então não tem como ver a água agitando. Já começa por aí. Segundo, os paralíticos. Como é que os paralíticos vão entrar na água rápido? Já falei, né? Paralítico, precisa de ajuda. Ou seja, aquele que tem uma enfermidade que não precisa de tanta ajuda assim, já entraria primeiro também. Então, já era, não tem esperança também. Os mancos, é a mesma coisa. Os coxos, mesma coisa. E talvez outros que tivessem outras enfermidades que não tinham como se deslocar rapidamente, também não teria possibilidade de chegar. E lembrando, é o primeiro. É o primeiro. Que hora que vai acontecer? Não sei. Que dia? Também não sei. Qual é o momento? Também não sei, porque o anjo não vai falar para você qual é o dia, a hora, o momento, o mês que vai acontecer isso. Então você tinha que estar o quê? Atento continuamente, né? Fora que poderia ter também aqueles que estavam ali para ficar brincando, né? Com as mazelas dos outros, né? Porque imagina, uma água mexer, tanta coisa pode fazer a água mexer. Se tivesse um engraçadinho lá, jogasse uma pedrinha lá, olha o desespero que vai acontecer dentro daquele lago, né? Ou alguém mexesse, chacolasse, fizesse qualquer coisa que movimentasse a água. Imagina, as pessoas brincando com essa questão dessa esperança que as pessoas tinham de poder serem curadas. Devia haver situações assim também. Mas o ponto aqui é mostrar de que aqui é uma falsa esperança. Por mais que ele soubesse que realmente quando a água agitasse, o primeiro que entrasse poderia ser curado, essas classes de pessoas jamais poderiam ser curadas ali. Não haveria possibilidade. Porque outros, com certeza, que tivessem condições melhores, entrariam primeiro naquele local. Isso quer dizer, então, que por causa disso, quantas pessoas não estavam ali na esperança de poderem ser curadas e nunca seriam dessa forma curadas? Jamais seriam. Essa é a grande verdade, né? Não teria como realmente assim acontecer essa ação. E aí acho que a coisa mais triste para o ser humano é quando ele chega numa situação onde realmente a esperança se esvai totalmente. Quando ele chega num ponto onde ele observa que não tem mais luz no fim do túnel, né? Como se ele olhasse e falasse, já era, acabou, é fim da linha, não tem mais o que fazer. E ele acaba se acomodando naquela situação, porque ele sabe que aí é só se Deus, por um milagre ou alguma coisa nesse sentido, fizer algo em prol dele, né? Ou se alguém ajudar, mas mesmo assim ficaria difícil, aí poderia somente ser uma ação divina direta. E aí então a gente vê essa falsa esperança então que havia dentro desse local. Aqui, eu não sei se na tua Bíblia está em colchetes, essa parte aí, está em colchetes, todo o versículo? Não? Você não está? Quem está com colchetes aí?
Tá, né? Então a maioria da Bíblia também, eu também tenho, né? Isso aqui, quando na Bíblia existem esses colchetes, isso aqui é sinal, é provável que isso aqui foi inserido. Não é que existia no original, mas que isso foi inserido, esse texto. Talvez por uma lenda que já existia, uma história, e aí então foi acrescentado dentro da Bíblia isso aqui. Mas é muito interessante a gente fazer essa análise, justamente porque, veja, irmãos, Deus ele não fica brincando com a esperança das pessoas. Ele não faz isso, né? Ele, na verdade, assim, e tem outra. Isso é muito... Você imaginou dentro de uma multidão de pessoas, né? Somente uma pessoa, mais ninguém ser curado, né? Já imaginou você não saber quando isso ocorre? Vai que passe anos que a água não mexe, você tem que ficar lá naquela expectativa que algo pode acontecer ali. Você tem que ficar ali esperando que a água se mexa. E talvez não se mexa para muitos, né? Então, a gente vê assim que, por causa disso, alguns acreditam aqui que essa história aqui, de alguma maneira ou outra, ela foi meio que inserida ou inventada por causa de histórias que corriam. Isso é natural, né? A gente sabe que o ser humano, ele cria histórias, né? Não é à toa que a gente vai ver, no Brasil mesmo, né? Quantos me conhecem Saci Pererê? Tem Saci Pererê, por acaso? Mas tem. Lobisomem, não é? E tantas outras coisas. O monstro do lago Ness, né, se eu não me engano, né? Que fala que existe. Eu que moro lá em São Paulo, nasci em São Paulo, lá em Registro tem a história, né, que lá no Rio Ribeira tinha um monstro ali naquele rio, e já corria, ó, desde a época que eu era pequenininho, já tinha essa história lá, e as pessoas queriam ver se encontrava esse monstro lá dentro, né, ou um dinossauro, alguma coisa assim, que morava dentro daquele rio. E essas histórias, então, elas correm, por exemplo, aquele ET de Varginha, nem sabe se existiu, mas alguém citou lá, não, a gente viu o ET, mas é uma contradição, porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa, e aí não se chega, né, a fim nenhum, né? Mas a história corre, ela permanece, fica, e é exatamente isso que pode ter acontecido aqui. Essa história pode ter corrido dessa forma, né, e realmente ter ocorrido dessa maneira, né? Então a gente vê que aqui é uma falsa esperança para se obter de fato uma cura, principalmente para essas classes de pessoas que já estariam impossibilitadas de conseguir alcançar essa cura, mas estão lá, porque conhecem que aquele local é um lugar que pode ser curado. Bom, esses dias mesmo, não muito tempo atrás aí, aconteceu aquele problema lá com aquele João de Deus, né? Acho que é em Minas, né, se eu não me engano, né? Veja quantas pessoas não iam para aquele local para obter cura, né, obter a solução para os seus problemas. Mas é isso que ocorre. Aonde existe um local onde pode, de alguma forma ou outra, os problemas serem resolvidos, a multidão corre para aquele local. Principalmente aqueles que não têm mais esperança. E aqui a gente vê, os pobres que não tinham recursos estavam ali, e também os ricos também, que talvez tivessem gastado seus recursos e já não via solução, ali ainda havia esperança de haver algum tipo de cura. Então, essa falsa esperança despertava as pessoas a ir para aquele local, e o grande problema é isso, que a cura era muito limitada, era o primeiro que caísse que era curado, né? Então, essa é a questão. Aí, no versículo 5, nós vamos ver algo muito interessante aqui da parte desse enfermo que está aqui, que Jesus vai relatar. Fala assim que naquele lugar estava ali um homem enfermo, havia o quê? 38 anos, né? 38 anos. A gente sempre fala assim que o tempo, né, passado, ele marca as pessoas, né? Traz marcas. E a gente fica imaginando assim, né, nessa questão desse enfermo, 38 anos com uma enfermidade. E ele está ali naquela expectativa de poder ser curado, mas, como eu já falei, ele era paralítico, era uma esperança o quê? Falsa. A chance dele ser curado era praticamente zero, até porque ele fala aqui, né, no versículo de número 7, olha aí, ele mesmo fala que já não tinha esperança, porque ele fala, respondeu o enfermo, Senhor,
não tem ninguém que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro e entra antes de mim. Ou seja, qual é a chance desse paralítico ser curado? Nenhuma. Não tem como ser curado. Mas o que é admirável da parte dele, e é esse ponto importante, é a ação de perseverança dele. Perseverança. São 38 anos enfermo, mas ele não desiste dali, de estar ali. Ele não desiste de ir para aquele local. Ele não desiste, nem perde a esperança, mesmo ser uma esperança falsa, impossível acontecer, mas ele ainda está crendo que algo pode acontecer naquele local. Eu sempre falo assim que uma das coisas que Satanás tem, que muito crente não tem, é perseverança. A Bíblia vai que Satanás está que nem um leão rugindo ao nosso derredor, esperando a quem possa tragar. Ele quando tentou, foi lá no deserto tentar Jesus ele supera aquele período de tentação, mas a Bíblia é clara. Fala que ele o deixou ali, mas estava esperando o momento oportuno. Ou seja, ele só está esperando uma brecha, em algum momento poder agir de novo. Ele não desiste. Ele não desiste. Agora, qual é o problema nosso? É que nós desistimos. Muito rápido. Qualquer coisa faz a gente desistir das coisas. Ah, porque está difícil. Desiste. Ah, porque está demorando. Desiste. Ah, porque não estou vendo resultado nenhum. Desiste. Mas ninguém vai conseguir chegar ao final lá se não perseverar, não é verdade? Não vai. A gente mesmo, na própria vida secular, né, quantas coisas a gente precisa perseverar, senão você não conclui nada. No colégio mesmo, quanto tempo leva para você formar no primeiro grau, por exemplo? São 8 anos. E você tem que perseverar nesses 8 anos, se você quer chegar ao objetivo final. Senão você não chega. No segundo grau, que é ensino médio, mais 3. Numa universidade, aí vai depender de qual curso você vai fazer. Mas nada é simples assim. Tudo exige perseverança. Uma vez eu estava conversando com uma irmã, e ela acho que já era a 6ª vez que tinha sido reprovada um exame prático. Ela já estava cansada já. Ela mesmo não acreditava mais que ia passar. E ela falou assim, pastor, acho que eu vou desistir, acho que não dá mais não, para prosseguir não. Já é a 6ª vez. Eu falei assim, qual que é o seu objetivo? Não é tirar a carteira? Eu falei, Eu falei, então luta até tirar a carteira. Enquanto você não tirar, você não desiste. Ah, mas porque é difícil. Eu falei, mas nada é fácil. Nada é fácil. Para você ser médico é fácil? Não é, você tem que estudar muito. Para ser advogado é fácil? Não é, tem que estudar muito também. Para qualquer coisa que você quer chegar no final, você tem que perseverar. E você não pode desistir assim. E esse é o ponto. Nós, realmente assim, nós vamos perdendo a esperança rapidamente. E a gente desiste de prosseguir rapidamente também. Por isso que a gente vê que esse homem, o exemplo que ele dá é exatamente esse. Por mais que já sejam 38 anos, não é um dia, não é uma semana, não é um mês, não é um ano, são 38 anos, é uma vida inteira. Mas ele não perde a esperança e persevera em ir naquele local, né, todo ano, com a expectativa de que poderia em algum momento, por um milagre de Deus, acontecer a cura na vida dele. Então nós precisamos também perseverar. Eu sei que, como eu já falei, que o tempo passado ele tem essa tendência de marcar a gente, né? E a gente fica meio marcado quando você vê uma coisa que não acontece e vai passando o tempo. Vai passando o tempo e não acontece, não acontece, não acontece, o que você vai fazer? Você vai desanimar. Porque quanto mais demora para haver solução para o seu problema, mais desanimado você vai ficando. É assim que a gente caminha. Mas ele não desiste. Ele está lá, naquele tanque, esperando por um milagre de Deus. Que Deus fizesse. Porque se fosse pelo homem, jamais aconteceria. Porque não tem ninguém que leve ele até aquele para entrar dentro do tanque. Né? Aí a gente vai ver agora, versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? É interessante essa pergunta de Jesus, né? Ele está num local que só tem enfermos, todo tipo de enfermos. Aí ele pergunta: você quer ser curado? Mas ele está ali para isso, não é? Ele está ali para ser curado, não é verdade?
Então, aí você às vezes até estranha a pergunta, por que Jesus está perguntando se ele quer ser curado? Qual é o motivo, né, dessa pergunta, né? Que aparentemente parece ser uma pergunta sem sentido. Se eu estou ali, estou enfermo, o local já está falando, o primeiro que entrar, né, quando for agitado vai ser curado, é óbvio, eu quero ser curado. É a mesma coisa que ele falou para o cego. O que tu queres que eu te faça? Que eu veja. Eu quero ver. Então isso seria o óbvio. Mas lembre-se que quando Jesus ele faz uma pergunta, essa pergunta não é por acaso não, viu? Não pensa você que ele está perguntando aqui, mas você fala, mas não tem lógica nenhuma, Jesus, você perguntar isso para o enfermo. É óbvio, o enfermo quer ser curado. Mas Jesus sabe por que está perguntando para ele se ele quer ser curado. Agora, analise uma coisa importante aqui, ó. Versículo 6. Fala que Jesus então está naquele local. E o que Jesus faz primeiro? Vendo deitado. Isso mostra que Jesus então que se preocupa comigo e com você. Talvez aqueles que estão ali em volta desse paralítico de 38 anos estão um pouco se importavam. Era mais um dentre tantos que estavam ali. Mas Jesus se preocupou com ele. Jesus viu ele. Jesus viu ele. E isso é interessante, né? Que Jesus ele conhece de fato. Ele não só preocupa-se com ele, mas também conhece ele. E por que ele conhece, nós podemos afirmar? Porque ele está falando e sabendo que estava assim há muito tempo. Mas quem que falou para Jesus isso? Que ele estava ali há muito tempo. É a onisciência dele. Porque ele conhece todas as coisas, sendo Deus. E aí isso mostra, porque no versículo 14, veja só que ele fala, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse, olha, que já estás curado, não peque mais para que não te suceda coisa pior. Ou seja, Jesus sabia que aquela enfermidade que ele tinha 38 anos foi por causa de pecado. Foi por causa de pecado. E que ele está sofrendo as consequências daquela enfermidade. Aí você vai pensar assim, mas pode o pecado causar isso? Lógico que pode. Por exemplo, pegue uma mãe que está grávida e está só fumando, quer dizer, faz tudo que é contrário que o médico fala. Fuma, usa droga, injeta droga no corpo, não se cuida, não se alimenta. Qual é a chance dessa criança nascer com problema? É gigantesco. Qual é a chance dessa criança morrer? Também é gigantesco. Qual é a chance dessa pessoa ter problemas, sequela por causa de todo esse tipo de vida que tem levado? Nem se imagina. Olha quantas pessoas que estão presas nas drogas, nos vícios, que estão em anos e não saem disso. Não conseguem sair. Estão lá largados, na sociedade, vivendo na rua, no chão, desesperançado. Quantos não tem? Pecado. Pecado pode levar a pessoa a ter consequências graves sobre a vida dela. E Jesus mostra isso. Mas o interessante do versículo 6 é exatamente isso, que Jesus se preocupa com ele, porque vendo ele deitado, sabe a condição dele, sabe quem de fato ele é, e ele quer o quê? Abençoar ele. Porque ele pergunta exatamente para ele, você quer ser curado? Então é uma pergunta para abençoá-lo, nesse ponto. Então, isso aqui é importante nós entendermos, irmãos, que às vezes as pessoas pensam que Deus não se importa com a gente, né? Que Deus não se importa, que Deus não está nem aí. Se Ele se preocupasse, Ele não deixava as coisas acontecer. Olha quanto sofrimento que eu tenho, olha quanta angústia, quanto desespero eu estou passando, aflições, tristezas, e Deus não faz nada. Isso não é verdade. Deus, Ele está vendo. Ele está vendo. Lembra das igrejas de Esmirna? Apocalipse 2, que ele fala que ele anda pela sua igreja, conhece a sua igreja, sabe quem é a sua igreja. Ele sabe, ele é onisciente. Ele conhece literalmente as pessoas, ele sabe quem realmente a pessoa é. O grande exemplo disso, você vai pegar a mulher samaritana e você vai ver. Ele chega assim, fala assim, vai lá chamar o seu marido. Ela fala assim,
eu não tenho marido, bem disseste, porque você já teve 5. E o que você está não é seu marido. Quer dizer, ele conhece a vida da pessoa. Ele sabia que aquela mulher tinha uma frustração no casamento. Terrível. Casamentos fracassados na vida dela. Conhecia. Aí você pega Zaqueu, mesma coisa. Jesus conhece Zaqueu. Porque ele fala, Zaqueu precisa ficar na sua casa. E esse Zaqueu, quando Jesus está na sua casa, ele abre o seu coração. Ele reconhece que realmente ele possivelmente roubou, né? Se enriqueceu ilicitamente, porque era cobrador de impostos. E ele fala que ia dar metade de tudo que ele tinha, e se ele houvesse roubado, ele ia restituir 4 vezes mais, segundo a lei. E Jesus fala, hoje veio salvação nessa casa. Jesus conheceu o coração de Zaqueu. Aí você pega, né, a questão do jovem rico, é a mesma coisa. O jovem rico fala assim, como eu faço para herdar o reino? Ele fala, tu conhece os mandamentos? Eu falei, sim, desde da minha mocidade eu conheço. Ele sabe. Aí Jesus fala para ele, então, só falta uma coisa. Vende tudo que você tem, Deus pobre, e me segue. Jesus conhecia o jovem rico. Ele sabia que aquele jovem, o Deus dele não era o próprio Deus, mas era a riqueza. Ele preferiu ficar com a riqueza do que ficar com Deus. Ele conhecia o coração. Quando ele olha para os religiosos, os fariseus, você vai ver a mesma coisa. Jesus conhece a hipocrisia deles. Porque eles estão fazendo as coisas dentro da religiosidade somente para aparecer. É o que eles faziam, quando dava esmola, mostrava para dizer que está fazendo. Quando jejuava, demonstrava no seu rosto que estava jejuando. Quando orava, eles queriam ficar no meio da praça para que todo mundo pudesse vê-los. Jesus conhecia a hipocrisia deles. Não é à toa que ele falava, vocês são bonitos por fora, vocês são que nem sepulcros caiados, bonito por fora, mas por dentro está tudo sujo e imundo. Está imundo o coração de vocês. Não é à toa que tem um capítulo inteiro, Mateus 23, só falando deles, da hipocrisia deles. Ele conhece. Aí você pega, também aqui a gente vê o ladrão na cruz. E você vê que o ladrão na cruz, um que estava do lado dele fala, Senhor, quando entrares no paraíso, no teu reino, lembra-te de mim. E Jesus conhece o coração dele e fala assim, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Porque ele mesmo afirmava, ele reconhecia quem Jesus era. Ele sabia que ele estava ali naquela cruz porque ele merecia, mas Jesus não merecia estar ali, naquela cruz. Enquanto o outro ladrão, também que Jesus conhecia, ficava falando assim, pode salvar ele, salvar os outros, salva-te a ti mesmo. Né? E estava ali zombando de Deus, mas Jesus conhecia o coração daquele ladrão que estava ali arrependido e que pediu para que Jesus lembrasse dele no reino. Quando entrasse no paraíso, Jesus promete, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Jesus conhecia também a falsidade de Judas, né? Quando ele está lá na ceia, ceando com os discípulos, Jesus fala, aquele que come comigo no prato, esse vai me trair. E aí ele ainda continua falando, né? Que seria através de um beijo que ele seria traído. E realmente isso acontece. E Jesus fala, com um beijo que você trai o filho do homem, Judas. Então o que você tem para fazer, faça e faça logo. Depressa. E quando está na ceia, Jesus quando fala que aquele que come comigo no prato, esse vai me trair, Judas chega perto dele e fala, sou eu, Senhor? E isso já tramando já, né? A traição, vai trocar Jesus, trair Jesus por 30 moedas de prata, assim como já estava determinado pela lei também, pelos profetas, que já havia sido falado acerca disso, e ele vai lá e executa aquilo. Jesus conhecia quem era Judas, ele sabia que aquele que estava ali junto com os discípulos, junto com ele, quem ele era. Isso mostra então, irmãos, nessa perspectiva toda, a gente vai analisando, fazendo essa análise que de fato, que Jesus, ele de fato, ele conhece a gente, ele se preocupa com a gente, e ele de fato quer nos abençoar em todos os sentidos. Por isso ele faz essa pergunta, queres ser curado? Agora vamos para o versículo 7, é o diagnóstico do problema, e aqui a gente vai ver claramente o porquê que Jesus faz essa pergunta para esse enfermo, se ele quer ser curado.
a pergunta e a resposta deve ser óbvia, né? Sim, eu quero. Já há 38 anos que já estou aqui enfermo, eu quero ser curado, mas ele não dá essa resposta não. O enfermo não dá essa resposta. E aí você vai ver então que com relação ao diagnóstico do problema desse enfermo, primeiro, ele precisava lidar com os dramas da sua consciência, com o abandono da sua família, com a solidão, com a amargura e com a rejeição. Porque quando ele cita no texto, não tem ninguém que me leve. Eu pergunto para você, tem alguém da família com ele? Não tem ninguém. Sabe qual é o sentimento dele? Abandono, rejeição, porque nem os que estão ali querem ajudar ele. Nem os que estão ali se preocupam de fato com ele. Ninguém estende a mão. Ele está ali abandonado. E a coisa pior que existe para o ser humano que se encontra numa situação assim, talvez não seja nem a enfermidade em si, mas esse sentimento de você estar só, de você não ter ninguém. Esse sentimento de abandono, de rejeição, da pessoa ficar só, de não ter para onde correr, de não ter como pedir ajuda para ninguém, porque ninguém quer ajudar, ninguém estende a mão, ninguém vai até ele, ninguém se preocupa com ele. Essa é a pior coisa que existe para a vida do ser humano, além de uma enfermidade. E é a pior coisa. E é exatamente isso que a gente vai observando claramente no versículo 7, quando ele fala: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então veja essa situação dele, irmãos. Quantos dramas que esse homem passava, quantas coisas passavam na sua consciência. Imagina você estar num lugar ali, 38 anos, todo ano ali naquele lugar, na mesma situação, e ninguém faz nada por você. Você se sente rejeitado, abandonado, amargurado com toda essa situação, solitário. Imagine, né, o que é viver dessa forma, numa condição dessa maneira, né? Agora, veja, ele precisava também tratar o que? As feridas do coração dele por causa disso. Por isso que a pergunta de Jesus é para trazer um diagnóstico acerca dele. Porque nessa pergunta ele revela o que está dentro do coração dele. Ele revela os seus dramas, ele revela esse sentimento de abandono da família, a solidão, a rejeição, a amargura. E além disso, tudo isso causou o quê? Feridas no coração dele. Porque ele realmente devia declarar: eu não tenho ninguém, está abandonado. Eu tenho medo, né? Ou seja, a própria situação de ele estar enfermo era consequência de um pecado. E ele sabia que ele precisava tratar o passado dele. Porque enquanto não trata o passado, é o que nós falamos, tempo passado marca as pessoas. E tem pessoas que vivem o presente mediante o que aconteceu no passado, sobre as consequências do passado. Está cheio de pessoas assim. Para você ter ideia, uma vez eu estava conversando com uma irmã, e aí eu gosto muito de praia, né? Mar, floresta, natureza, é comigo mesmo, né? Eu gosto, né? É um ambiente assim que parece que te renova. E aí uma vez eu estava conversando com essa irmã, falando de praia, e a primeira pessoa que eu ouvi falar que não gostava de praia. Nunca ouvi alguém falar que não gostava de praia, mas ela falou: eu não gosto de praia. Mas ela falou esse eu não gosto de praia, mas você percebeu que tinha alguma coisa por trás desse não gostar de praia. Aí eu perguntei para ela assim, aí para você ver, né? Quer descobrir coisas? Vai para o passado. Você vai descobrir coisas lá no passado, que estão afetando a pessoa hoje, no presente. Aí eu perguntei para ela assim: por que você não gosta de praia? Aconteceu alguma coisa na praia? Aí ela abriu o coração. Falou: aconteceu, pastor. O pior momento da minha vida foi na praia. Eu falei: por quê? E ela falou que estava com um grupo de amigos na praia, e tinha um amigo dela que estava mais ou menos assim, 1 metro. Aqui, ó. Aí na caixinha no máximo dela. Ela, óbvio, não estava dentro da água, não sabia nadar, então ela ficou ali, na areia. E esse rapaz estava 1 metro ali, caiu dentro de um buraco.
Só que como ele começou a se afogar, ela não conseguiu porque também não sabia nadar. E entrou em pânico, desespero. Aí tentava ver alguém, não tinha ninguém. Aí tudo veio na cabeça dela, ela ficou paralisada, que ela falou, quando aquilo aconteceu. E o pior de tudo é a impotência de você não poder fazer nada. Talvez sim, se fosse eu assim, né, que não consigo nadar, flutuar, né, nesse ponto, né, peso, né, boia, né, então flutua, né. Talvez eu tinha essa ação de ir, porque eu sei nadar, né, então talvez eu iria pegar essa pessoa, tá ali 1 metro, mas ela não sabia nadar, ela não tinha condições de pegar, ela ficou paralisada com aquela coisa que está acontecendo, e o amigo pedindo, socorro, 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 socorro. Aí você imagina o desespero da pessoa. Você está vendo que a pessoa está morrendo afogada e você não consegue fazer nada. Aí o que aconteceu? Morreu. Ela viu o amigo morrendo e ela não conseguiu fazer absolutamente nada. Aquilo marcou a vida dela de uma tal forma que a praia bloqueou ela. Tudo que lembra a praia bloqueou ela. Já vinha na mente dela o que aconteceu. Que o amigo faleceu na praia, sem ela poder fazer absolutamente nada. E o pior, ela começou a ter um sentimento de culpa por causa disso. Ela começou a se culpar. Ela começou ela mesma a se culpar, dizendo que ela foi culpada pela morte do amigo, por causa dessa situação. É óbvio que não foi. Não foi ela que jogou ele no buraco para ele se afogar. Infelizmente aconteceu um acidente e ela ficou impotente naquele momento. Não conseguiu fazer nada, ficou paralisada, que ela falou. Traumatizou ela. Então veja, essas feridas aí do passado, às vezes a pessoa tem medo de certas coisas, esses medos, elas são decorrentes de coisas que aconteceram no passado. Muitas das coisas. Pessoas que tiveram frustração no relacionamento, pode ter certeza, vão ser pessoas inseguras. Vão ser pessoas que vão desconfiar de todo mundo. Se for um homem que traiu ou fez alguma coisa, nunca vai querer confiar no homem. Nunca vai querer se relacionar. Por quê? Porque vai ligar uma coisa com a outra. O homem é tudo igual, eu não quero passar para a minha situação, então eu prefiro não ficar com ninguém. E vice-versa. Né? Homens que passaram também problema com as mulheres e também se fecham, também não quer saber mais de relacionamento com mulher nenhuma. Aí se falar em casamento, piora mais ainda. Aí que não quer saber de nada em relação ao casamento. Mas tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. Né? Tem uma consequência que traz para o presente. Então, esse homem aqui, pelo que Jesus falou, no passado dele tem muitas coisas que ele precisa tratar, ser tratado. Por isso que Jesus faz a pergunta e ele abre o coração dele para falar. E é interessante que você vai ver que quando você vai no psicólogo geralmente assim, ele não fica falando muito não, mas ele vai lançando perguntas sobre você. Aí deixa você falar. Porque ele quer pegar o diagnóstico pelo que você está falando. Dá para saber o que está acontecendo. Dá para ter uma análise mais ou menos, né, do que a pessoa pode ter sofrido. E coisa parecida assim. Então tem muitas coisas, irmãos, que você descobre com o passado. Voltando para o passado, perguntando coisas acerca do passado, você vai descobrir muita coisa que está ali. E esse homem aí que está em 38 anos, também ele tinha medo. E justamente esse medo era também decorrente também, por causa dessas feridas que foram criadas no coração dele. E é óbvio, geralmente pessoas que têm esse medo de tratar o passado, não querem nem tocar no problema do passado. Elas imaginam assim, bom, é melhor não falar sobre esse assunto. Passa uma página, é o que nós falamos assim, ó, tem gente que faz assim, pega o problema, lasca aqui no meio, ó, e vira. Vamos virar a página, deixa aí. Mas está aqui, não está? Nunca vai deixar de estar aqui. Aí toda vez que tiver algum problema, pode ter certeza que esse problema vai vir à tona, em algum momento. Porque está aqui, não tratou. O certo não é passar a página, o certo é tratar. E é o que Jesus está fazendo com esse doente aqui. Ele está tratando essas questões do passado. Outra, a gente vê também que muitas das feridas que ocorrem no nosso coração é decorrente à impossibilidade da pessoa querer perdoar. Também. Aí ela fala, além de falar, eu não tenho ninguém, sentir sozinho. Fala, eu tenho medo, porque não quer tratar coisas do passado que marcaram a pessoa. Ela também pode falar, eu não quero perdoar, eu não posso perdoar.
E nessa questão de perdão, as pessoas elas têm que ter um conceito equivocado com relação a perdoar, porque elas pensam assim: não fui eu que fiz, então não sou eu que tenho que perdoar. Quem tem que vir pedir perdão é quem cometeu o problema. Não é assim que as pessoas pensam no mundo? Mas Jesus ele ensina um princípio. Jesus fala assim, ó: se você souber que alguém tem algo contra você, não é nem você contra a pessoa, é se você souber que tem alguém contra você, deixa a tua oferta no altar, vai lá, se conserta, depois vem e oferece a oferta. Isso quer dizer que Deus não aceita a oferta se você tiver um coração assim. Você precisa então o quê? Consertar. E é interessante que pela perspectiva de Jesus, quem deve tomar ação de perdoar é quem tem consciência. Quem tem consciência. Porque veja, tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que a gente vai ter percepção que tem algum problema acontecendo. Porque a gente sabe como a pessoa está reagindo, falando com a gente. Se ela está diferente, você percebe todas essas coisas. Isso é sinal que alguma coisa aconteceu. Então, se você percebe isso, o que você tem que fazer? Chegar na pessoa e falar assim, ó, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se foi o que eu falei, eu não sei se foi a minha atitude, eu não sei o que foi, mas me perdoe. Se foi alguma coisa, me perdoe. É isso que Deus está falando para você fazer. Vai lá e perdoa. Né? Mas as pessoas têm esse problema. Como não fui eu que fiz, então eu que tenho que perdoar. Tem que ser a pessoa que cometeu que tem que perdoar. Perspectiva bíblica não é assim. Se você tem consciência de que algo que criou uma barreira, quebrou um relacionamento, você deve consertar como cristão. Aí você fala assim, mas pastor, isso aí está errado. Eu falo, não, Jesus fez assim. Pergunto para você, quem que perdoou na cruz, quando estava lá crucificado? Foi o homem que perdoou Jesus ou foi Jesus que perdoou a humanidade quando disse, Senhor, perdoa-os porque não sabem o que fazem? Eu pergunto, Jesus fez alguma coisa para os homens, para a humanidade? Não fez nada. Mas mesmo assim liberou perdão, não é? Ele perdoou. Mesmo não sendo o pivô do problema, ele perdoa. E é assim que Deus faz. Deus quer que a gente libere perdão. Sabe por quê, irmãos? Pessoas que não perdoam, elas ficam escravizadas pela falta de perdão. De uma tal forma que elas ficam atormentadas. Para você ver, quem não perdoa não tem paz. Quem não perdoa gera ódio, raiva no coração. Quem não perdoa não quer nem ouvir falar da pessoa, não quer nem ver, não quer nem estar perto. Se a pessoa estiver aqui, você muda. Você não fica no mesmo ambiente de uma pessoa que você criou uma barreira. Não fica. Aí você não dorme direito, tem insônia. Já é comprovado cientificamente que quem não perdoa por causa desses sentimentos todos que vão sendo gerados dentro de você, porque você pensa que não causa problema na sua saúde, mas causa. Né? Você que fica com raiva, com ódio, com amargura constante, pode gerar gastrite nervosa em você. A gastrite pode gerar úlcera e a úlcera pode gerar câncer. Tudo por causa de falta de perdão. É isso que causa a falta de perdão. Você carrega um peso sobre você, nas suas costas. E aí tem um conceito que as pessoas falam assim, pastor, eu perdoo, mas a pessoa lá, eu aqui. Eu perdoo, mas não quero nem mais saber de você não, nem apareço aqui. Isso não é perdão. Porque o perdão, sabe o que ele faz? Restaura. Perdão restaura. Por exemplo, vamos supor que maridos estão brigando, marido e a mulher brigaram por algum motivo. Aí eles se perdoam. Eu pergunto para vocês, eles vão ficar distantes? Vão? Não vão, né? Perdoa é o quê? Reconciliação. Restauração. Volta ao normal. É exatamente isso que acontece quando tem perdão. Agora, você vai lembrar? Sim, eu lembro, porque você tem memória. Você vai lembrar do que aconteceu, seja coisa boa ou ruim. Mas isso não afeta mais você. Não afeta mais você. Então, essa aí é o que? Ação de perdão. Quando nós perdoamos, nós ficamos livres desses sentimentos todos. E você tira uma carga de sobre você. Por isso que você precisa tomar essa ação de perdoar. Outra coisa que estava no coração desse homem, por causa desses problemas que ocorreram,
com certeza ele devia também estar falando, eu não posso esquecer isso aqui. Não consigo esquecer. Porque a coisa marca de uma tal forma assim, como falou, tempo passado faz isso, marca as pessoas. As pessoas não conseguem esquecer aquilo que aconteceu. E aquilo fica ali, destruindo a pessoa. Mas o que Miqueias 7,19 fala? Que Deus lança os pecados que nas profundezas do esquecimento. Ele lança. Não é que Deus se esquece do que aconteceu, ele lembra, mas que não afeta. Essa é a ideia, isso não afeta mais a nossa relação. A gente prossegue, caminha. E isso é importante, né? A gente poder realmente trabalhar dentro dessa perspectiva. Então, o motivo da pergunta de Jesus para esse doente, queres ser curado? Era, obviamente, pegar o diagnóstico do que está acontecendo com ele. É óbvio que pela onisciência de Jesus, Jesus sabia. Mas isso foi o motivo, a forma como Deus usou para tratar aquele homem. Então Jesus, o que começou a descobrir? Primeiro, que esse homem tinha vários dramas na vida dele. Que esse homem se sentia abandonado pela família. Que esse homem sentia solidão. Que esse homem sentia amargura e rejeição. Depois, através disso, que machucou o coração, ele precisava tratar então essas questões. Eu não tenho ninguém, eu se sinto só. Mas Jesus está mostrando, você não está só. Você não está só. Pode todo mundo te abandonar, mas eu não te abandono. E essa aí é uma coisa que conforta o nosso coração, hein? Que nunca nós vamos ser abandonados pelo Senhor. Jamais. Pai pode abandonar, filho pode abandonar, mãe pode abandonar. Deus não abandona, não. Ele está ali com você, né? Eu tenho medo. Trata esse medo. Tem que tratar. E a raiz do problema de medo, pode ter certeza, está lá no passado. Então trata o passado e você também vai ser curado nesse ponto. Eu não posso perdoar. Pode ser o que você tenha sofrido. A pior coisa que você imaginar. Uma coisa é certa, eu sei que o perdão não é uma coisa simples de executar. Mas com a ajuda de Deus nós podemos perdoar. É algo que você precisa. E por último, eu não posso esquecer, você pode sim. Se você realmente buscar em Deus, tomar a iniciativa de fazer isso, você pode conseguir. Porque Deus dá graça, para fazer isso. Veja agora então como ocorre a cura do paralítico a partir do versículo 8. Olha só aqui, irmãos, algo muito importante. Versículo de número 6, só para pegar o texto aí da pergunta, que fala, queres ser curado? Você vê que é uma pergunta o quê? Maravilhosa que o Senhor está fazendo para esse enfermo. E aí a gente precisa fazer algumas reflexões com relação a esta pergunta. Por quê? Porque quando Jesus faz a pergunta, queres ser curado? Tem muita gente que pensa assim, mas Senhor, uma das coisas que as pessoas precisam refletir. Senhor, mas é muito tempo já que eu já estou sofrendo. Está há muito tempo. Eu já tentei e nada de ser curado. Aí a gente vai ficar com aquela sensação, por exemplo, a mulher que tinha aquela hemorragia, fluxo de sangue. Quantos anos que ela tinha com aquele problema? 12 anos, não é? Aí você vai pegar uma mulher encurvada. Quantos anos ela estava encurvada? 18. Esse homem aqui paralítico, 38 anos encurvado. O cego de nascença, desde quando nasceu, está com problema. Aí o que nós podemos entender? Que Jesus, ele curou a todos. E se ele curou a todos, ele também pode curar a mim e a você. Essa é a verdade. Porque essa graça de Deus, a bênção de Deus, o benefício de Deus está sobre todos. Basta você crer. E a gente precisa não deixar que o tempo faça a gente acreditar que não pode ser curado. Não importa o tempo. Se já passou um mês, 2, 30, não interessa. Deus pode curar, independente do tempo que você esteja passando esse problema. Segunda coisa importante, não importa a gravidade do problema, Deus pode curar. Lembra de Lázaro, João 11:43? O que fala? Vai lá para o capítulo 11, versículo 43, o que está falando aqui? 11:43. Fala assim,
E tendo dito isto, chamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lembrando que no contexto está falando que Lázaro está morto já 4 dias fedendo. Aí eu pergunto: tem maior problema que esse? A morte? Não tem, né, irmãos? Porque enfermidade, problema de relacionamento, quer dizer, está vivo ainda. Ainda dá para fazer alguma coisa. Mas e morto? O que você faz com morto? Morto, está morto. Você não pode fazer mais nada. Isso aqui é para mostrar que Jesus, para ele, não importa a gravidade do problema. Não interessa. O fato é que ele pode curar e operar a benção dele. E é o que acontece. Quando ele chama lá Lázaro, vem, sai para fora. Sai para fora. Óbvio, não vai sair para dentro, hein? Sai para fora. Então, ele sai. E sai vivinho da Silva, né? Ele faz assim. Vem, não importa. Não interessa o problema. A gravidade, Deus pode curar. Terceira coisa importante para a reflexão é isso aqui. Não importa também, né, as desastrosas consequências do seu problema. Não importa. Quais são as consequências que o teu problema causou? Deus também pode curar. Por exemplo, veja a mulher, né, a Maria Madalena era uma mulher que era possessa por demônios. E aí a gente vê, Jesus expele o demônio dela, e o que ela se torna? A primeira missionária da ressurreição de Cristo. Porque foi ela que foi anunciar a ressurreição do Senhor. Então veja, uma mulher possessa, né, obviamente por consequência de várias coisas que deviam ter acontecido na vida dela, Deus cura ela e torna ela uma missionária. Aí você vai ver também que a mulher samaritana, com 5 casamentos fracassados, né, e está ali totalmente destruída com relação aos relacionamentos que ela teve, mas Jesus pega aquela mulher, restaura ela, e ela se torna embaixadora das boas novas do Evangelho na sua cidade de Samaria. E muitos creram, como nós já lemos, em Jesus. Então não importa as consequências desastrosas dos nossos problemas, Deus ele pode reverter e tornar em bênção, né, as nossas vidas. Outra coisa importante: não importa quão desesperançado você esteja. Às vezes a gente se encontra numa situação que parece que não tem mais esperança mesmo, já era, né? Mas veja, o homem paralítico disse a Jesus: não tenho ninguém, mas Jesus está presente com você. Você precisa entender que Ele pode tudo e que Ele é o Senhor das causas impossíveis. Ele pode fazer, né? Então para Jesus não existe a questão de que não há esperança. Lembrando que a esperança, como já falamos na Bíblia, a esperança na Bíblia não é uma mera possibilidade, é algo que pode vir a acontecer. Como nós já falamos, por exemplo, aí está com a nuvem ali, nublado, e você, pode ser que amanhã chova, mas pode ser que não chova, né? Então estou com a esperança que não vai chover. É uma mera possibilidade. Esperança bíblica não é assim. Esperança bíblica é certeza concreta. É certeza concreta. Se Ele falou, vai acontecer. Ele cumpre, Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então a gente pode ter certeza que, por mais complicado que esteja, por mais que a nossa esperança esteja se esvaindo em todo sentido, Jesus, Ele é o Deus que pode operar, e Ele é o Deus do impossível. Não tem nada que Ele não possa fazer ao meu e teu favor. Outra coisa para reflexão: não importa também quantas tentativas fracassadas você já tenha experimentado. Porque a gente também é assim, a gente vai tentando e fica frustrado. Aí qual é a nossa tendência? A gente quer desistir. Mas lembre-se da experiência desse próprio homem. Todo ano aquele homem, né, ele estava ali, na expectativa de ser curado. Ele estava ali, ele ia naquele lugar. Ele continuava em cima daquela cama, naquela maca, né, sofrendo, mas tinha esperança. Tinha esperança de que algo podia acontecer, e de fato aconteceu. Porque Jesus veio e tomou ele e o curou. Então nós precisamos, né, realmente assim, ter essa certeza, essa convicção no coração da realidade daquilo que Cristo pode fazer ao meu e teu favor.
Então, por isso a gente deve pensar acerca disso. Primeiro, não importa o tempo que você está sofrendo, saiba que Deus pode te curar. Segundo, não importa a gravidade do seu problema, Deus pode te curar. Terceiro, não importa as desastrosas consequências do seu problema, Deus pode restaurar. Quarto, não importa quão desesperançado você esteja, Deus pode te curar e te restaurar. E por último, não importa quantas tentativas fracassadas você já tenha experimentado, Deus também pode curar você. Segundo ponto importante, a gente vê uma ordem maravilhosa, versículo 8. Olha o que fala aí, volta lá para João 5, versículo 8, fala assim: então disse Jesus, presta atenção nessa sequência de coisas, levanta-te, toma o teu leito e anda. Então existem aí 3 ações. Primeiro, o que é levantar-te? Ele vai sugerir o que? A necessidade de ação imediata. Não é Deus que está falando? Então faça. Toma uma ação imediata. Faça, não fica esperando. Faça. Ele está falando, então pode fazer. E a bênção disso é por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Se Ele está prometendo para você uma coisa, faça, porque com certeza Ele vai estar aí para poder concretizar isso que Ele está falando. Então Deus, Ele é fiel. Então se Ele fala, levanta-te, então faz isso. Você sabe que essa ação tem que ser imediata. Aí Ele fala, pega a tua maca. Então qual é o significado disso? Deus quer fazer também esse doente se lembrar da sua situação, como ele se encontrava, e a necessidade que ele tem de lutar para não voltar novamente àquele estado, e que ele precisa confiar em Cristo. Então tomar a sua marca fala do seu passado, fala daquilo que acometia ele no passado. Você prosseguir está mostrando o quê? Você caminhar agora livre daquilo, mas na perspectiva de procurar nunca querer voltar ao estado que você estava antes. E procurar o quê? Confiar naquilo que Jesus está falando. E por último, ele fala, anda. Aí está falando, declara da necessidade de passar logo a experimentar a nova vida em Cristo. Anda. Pode ir. Você já não está mais preso nessa maca. Você já não está mais preso. Os traumas que a vida proporcionou a você. Você agora pode andar. Você pode caminhar. Você tem o que fazer agora. Saia dessa situação. Você agora já não está mais sozinho. Você agora não precisa de ninguém para te levar. Você pode caminhar com as suas próprias pernas. E tudo isso quem realizou? Cristo. Ele que realizou. E Ele está mandando, agora ande, experimente essa vida com Ele, com Cristo. Caminhe. E é isso que nós precisamos fazer. Versículo 9 fala de um resultado maravilhoso. Aí ele vai falar, imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs a andar, e aquele dia era sábado. Então veja, olha que bênção, resultado maravilhoso, a cura. Você já imaginou, irmãos, 38 anos esperando por algo? E agora acontece? Imagina a alegria desse homem. Imagina agora os horizontes, o futuro, a esperança que se abriu no coração dele. A visão agora de futuro. Tudo mudou a partir dali. Ele não precisava mais ficar ali. Ele podia agora caminhar, andar, prosseguir, crescer nesse sentido. Então tudo isso é importante. A gente vê o resultado dessa ação maravilhosa do próprio Deus. É exatamente isso. Deus move dessa forma. Deus muda. Deus põe vida onde não tem. Deus dá saúde àquele que não tem. Deus restaura aquele que está abatido. Deus move onde não se move mais nada. Deus traz esperança onde não tem esperança. E assim Ele vai fazendo. Vai movendo. E aí, por último, uma advertência maravilhosa. Qual é a advertência? Está aí do versículo 10 a 16. Por isso disseram os judeus que fora curado, hoje é sábado, e não tinha lícito carregar o leito. Ao que ele respondeu, o mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntou eles, quem é o homem que te disse, toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era,
porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já está curado, não peque mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Então, qual é a advertência aqui maravilhosa, irmãos? A advertência aqui é clara: não peque, para que coisa pior não te suceda. Sabe qual é a diferença entre Jesus e o diabo? O diabo, ele não vai mostrar as consequências das tuas escolhas. Ele não mostra, ele engana a pessoa. Ele vai fazer você escolher imaginando que o resultado vai ser maravilhoso. É assim que ele fez com Adão e Eva, né? Pode comer, não vai acontecer nada não, você não vai morrer não, você vai ser que nem Deus. Olha a desgraça que foi fazer isso. Olha o resultado. Jesus está falando para ele: não peque mais, para que mal pior não te suceda. Aí eu pergunto: que mal pior seria? Né? Ficou 38 anos daquela forma. Imagina mal pior que 38 anos. Jesus está alertando para ele de que vai vir consequência. Aí a gente vê aqui o que? Palavra de semeadura. O que o homem plantar, ele vai colher. Então, nós não podemos brincar com as consequências das nossas escolhas. Por isso que nós temos que escolher o quê? Fazer o que Deus está mandando fazer, porque isso é garantia de resultado benéfico para a nossa vida. Caso contrário, nós vamos ter problema em todos os sentidos. Por isso ele adverte aqui. E o bom de Deus é isso, que Deus, quando ele fala, ele mostra a consequência das nossas escolhas. Ele está falando o que vai acontecer. É o que ele fala para Adão e Eva quando falou do fruto. Ele fala: olha, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que comer, vai morrer. Ele está mostrando, ele está orientando: não coma, porque se comer você vai morrer. E aqui está falando a mesma coisa: não peque, mas, porque com certeza aqui devia estar relacionado ao mesmo pecado, porque tem esse problema, né? A pessoa, quando ela está mal, ela busca a ajuda de Deus, mas depois que recebe, né, o benefício, a cura, parece que volta a fazer a mesma coisa, né? É aquela ação do remorso, não é arrependimento. Remorso é um ciclo vicioso. Você faz agora, torna a fazer e continua fazendo. É assim. Arrependimento não. Arrependimento é você para e volta-se para Deus e procura evitar fazer. Então há uma tendência do remorso, de a pessoa ficar no ciclo vicioso e voltar a fazer o que fazia antes. E a possibilidade desse homem que voltar a fazer o que fazia antes era gigantesca. Por isso ele está falando: olha, não peque mais, para que mal pior não te suceda. E com certeza devia estar relacionado a esse pecado que levou ele a ficar 38 anos paralítico. 38 anos. Então Deus dá essa advertência maravilhosa para ele: não faça mais isso. Olha quanto tempo você perdeu da sua vida por causa das suas escolhas. Olha quanta desgraça veio. E é isso que nós precisamos pensar, irmãos. As pessoas, às vezes, elas tomam decisões pensando só no momento, né? É só você ver esses jovens de hoje. Qual que é a diversão deles? Eles querem se divertir, né? Não é assim? Quer se divertir. O negócio é aproveitar, né? O negócio não é casar, não. É só ficar. E fica com um, fica com outro, fica não sei com quantas, 10, 30, 20, só para querer mostrar para os outros. Aí daqui a pouco engravida, pronto, tá novinho. Aí não tem estrutura para cuidar de criança, pronto, aí perde toda uma juventude por causa de um filho. Não que o filho não seja bênção, né? Mas não foi estruturado, não foi planejado. Não está na idade ideal, né? Para ser mãe, para ser pai. Aí a pessoa abandona a namorada, larga ela sozinha. Aí esse filho cresce sem presença paterna ou materna. Olha a desgraça que vai sendo gerada por meio dessas ações todas. Então a gente tem que tomar cuidado, que às vezes as escolhas nossas, elas geralmente são tomadas mediante ao quê? Ao prazer, ao desejo, mas a gente não mede consequências lá na frente do que vai acontecer. Pessoas que se relacionam uma com outra, e com outra, pega AIDS. Aí pronto, aí depois não sabe o que é ter AIDS. Aí sofre por causa da AIDS. E assim vai. Se envolve com traficantes, com drogados, aí fica ali achando: legal, né? Agora preciso comprar as coisas que eu quero. Aí daqui a pouco morre cedo por causa do tráfico, ou o próprio tráfico te mata. Aí ficam viciados em drogas.
e fica perturbado, destrói sua saúde, destrói sua mente, destrói tua família, porque todo mundo é afetado com essa ação, mediante o quê? Escolha. Mediante a escolha. Por isso que os filhos têm que seguir a orientação dos pais. Quando o pai fala, não faça, não faça. Não vai, não vai. Eu sei que vão ficar rebeldes, assim como já ficou também, né? Mas eles sabem porque estão falando que não é para fazer, não é para ir, né? E Deus mais ainda. Então a gente precisa sempre estar atento a essas realidades, né? Que Deus nos ajude a praticar isso no nosso dia a dia. Amém? Vamos orar, queridos.